mais práticos, porém, todos são importantes. Então deve existir um equilíbrio, pois oração sem ação é em vão. Não adianta eu ficar dentro de casa, Senhor, manda um emprego para mim. Não manda currículo, não. Não vai procurar emprego, não. Oração e ação. As duas coisas andam juntos. Então, quando nós olhamos para Maria e Marta, Marta ou Maria, nós não podemos descartar as duas. Nós temos que aproveitar o melhor das duas. Pois oração sem ação se torna omissão. É uma fé em vão. Precisamos agir também. Precisamos ter isso. Então, o que a gente precisa aprender é que a gente tem que evitar colocar a obra do Senhor como prioridade sobre a presença do Senhor. Mais importante é estar na presença do Senhor. Isso é primordial, isso vem em primeiro lugar. Mas a obra do Senhor também é importante ser realizada. A parte prática. Estar na presença de Deus é importante como uma questão espiritual. Mas a prática também, a ação é importantíssima. Então, prefira o lugar de Maria, aprendendo aos pés do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas sirva como Marta. Não descarte também o exemplo de trabalho de Marta. Não faça como ela, colocando o trabalho em primeiro lugar, colocando a obra em primeiro lugar, mas não descarte a ação dela. Por isso, na realidade, as duas são importantes como lição para nós. As duas, elas se completam. Separadas, elas podem se perder. Mas juntas, quando juntamos o exemplo de devoção espiritual de Maria com o exemplo de devoção material, prática de Marta, esse seria o cristão exemplar. Se nós conseguíssemos fazer isso, que exemplo, né? Infelizmente, nós não conseguimos, não é verdade? Mas se conseguirmos fazer isso, nós vamos o quê? Sermos abençoados e vamos abençoar. Então nós vamos aprender com essas duas mulheres que precisamos equilibrar em nossas vidas a devoção pessoal com os deveres práticos. Ambos só não podem, como devem, andar juntos. São maneiras de servir a Deus que não podem se opor, mas muito pelo contrário, precisam se unir na adoração a Deus. Então, quando formos prestar algum serviço a Deus, seja qual for, nós vamos deixar que a ansiedade tome conta de nós, ou que uma vida ociosa também tome conta de nós, pois uma vida apenas de contemplação, ela também não funciona, como surgiu, muitas vezes no passado, principalmente na Idade Média, os mosteiros, onde as pessoas se isolavam, estão servindo a Deus. E quem disse que servir a Deus é se isolar? Aonde está escrito isso na palavra de Deus? Mas houve um entendimento, muitas vezes, na vida da igreja, de que para servir a Deus eu precisava me isolar. Não, muito pelo contrário, Jesus mandou a gente ir para o mundo. Ele diz que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, e que ele não iria nos tirar do mundo enquanto não for o tempo dele. Então, se ele não vai nos tirar do mundo, porque se fosse assim, o dia que eu aceitasse a Jesus, eu podia ir para o céu automaticamente. Não era mais fácil? Aceitei Jesus, vou para o céu. Mas não. Por que não? Porque temos muito a servir ainda, temos muito a fazer. Mas muitas vezes a ansiedade tira a nossa responsabilidade, atrapalha a nossa responsabilidade. Então nós não podemos deixar que a ansiedade
atrapalhe a gente a servir a Deus da maneira correta. Precisamos ter o quê? Uma vida equilibrada. Precisamos ter um pouquinho de Maria e um pouquinho de Marta. Precisamos equilibrar. Precisamos ter uma vida espiritual na presença do Senhor, com leitura da palavra, oração, mas precisamos também ter uma vida prática na presença do Senhor, através da evangelização, através do serviço na casa do Senhor, mas sem preocupação, sempre entregando para a vontade do nosso Deus. E se assim fizermos, com certeza iremos ter dias melhores aqui nessa terra. Que Deus nos abençoe a alcançarmos o ideal de sermos um pouco Maria e um pouco Marta em nossas ações